Oi, gente. Segunda-feira, dia 27. E aí, estão se cuidando em casa? A situação tá difícil, tá complicada. É necessário que a gente se previna. Só ir pra rua em situações de extrema necessidade. Tendo que ir à rua, tem que usar máscara. Tá? Chegando, tem que lavar as mãos, bem lavadas. Tá? Uma junto com a outra, entre os dedos, tirando os anéis, quem usa anel, igual a tia, lavando bem as mãos, por aqui tudo, antebraço, né? Porque a situação tá muito difícil, tá? Então vamos nos cuidar e vamos nos proteger, tá bom? Bom, a gente vai começar a segunda-feira. Eu havia passado uma entrevista para vocês fazerem, né? Na página 59, né? Essa entrevista vocês deverão mandar para a tia, para eu poder ler e analisar. Então, assim, quanto mais de perto vocês tirarem, para mim é melhor. Não precisa estar segurando, não, tá? Manda só a entrevista para a tia. Quem fez escrita, quem fez vídeo, manda o vídeo, tá bom? Que aí a tia vai analisar direitinho. Bom, agora, como hoje é segunda-feira e é dia de texto, a gente vai dar uma passada e... Ah, tia, mas tem atividades sem corrigir? Sim, mas são atividades que eu passei na quarta-feira. Então serão corrigidas na quarta-feira. Hoje, como é texto, vocês vão abrir na 66, que é a última unidade, a quarta unidade, buscar e organizar informações. Aí vocês vão colocar a aula, data de hoje, que são 27/4/2020, tá? E que a gente tá falando aí de informações sobre... A gente tá falando aí, no caso, dos animais, tá? O elefante, que pesa até 7 toneladas, mede 4 metros de altura e vive em torno de 70 anos. O camelo, lá na outra página, ele pesa de 300 a 690 quilos, tem até 2,5 metros de altura e vive em torno de até os 50 anos. A zebra pesa de 400 a 450 quilos. O tamanho até 1,40 de altura. Tempo de vida pode ser 18 anos se ela estiver livre e em 30 anos em cativeiro. E temos o leão, que pesa de 180 a 250 quilos, de 1,75 a 2,5 de altura e vive aproximadamente até 20 anos. Então, a gente, assim, eu particularmente não tinha essas informações a respeito de peso, altura desses animais, né? Como que a gente teria acesso a essas informações? Como? Como é que a gente chegaria a essa conclusão de quanto pesa um elefante, qual o tamanho dele, quanto tempo ele vive, né? A gente primeiro precisa organizar isso aí. Vamos virar. Aí vem facilitando a compreensão de informações. Agora a gente vai ver como são colhidas essas informações. Imagine que você fosse visitar um zoológico e tivesse que identificar entre todos os animais desse lugar o animal que tem o maior tempo de vida. Seria fácil chegar a essa conclusão fazendo a mesma análise que você faz na abertura da unidade? Você conhece alguma forma de organizar e comparar informações, interpretando-a de modo rápido e objetivo? Informações referentes ao tempo de vida de alguns animais foram organizados em um gráfico. Observe-os. Gráficos vocês já conhecem bem, porque a gente trabalha isso em matemática. Qual é o título do gráfico? Tempo de vida de alguns mamíferos, em anos. Vamos lá. Eu pergunto daqui, você responde daí. O elefante africano, quantos anos? O camelo, o tigre siberiano, a zebra, o urso de óculos e o leão. Eles vivem o mesmo número de anos? Não. Da onde foi essa fonte? Está embaixo do gráfico. Fonte foi qual? Do Zoológico de São Paulo, que está disponível também no site.
A gente vai saber agora o que são gráficos. Gráficos são representações de dados por meio de desenhos, figuras ou imagens. De que forma é mais fácil interpretar as informações referentes ao tempo de vida dos mamíferos apresentados? Com base na leitura das figurinhas ou do gráfico? No gráfico, eu acredito que seja bem mais fácil. A interpretação de dados com base em gráficos é rápido e objetivo. O que é rápido e objetivo? Rápida e você tem aquela informação assim no estalar de dedos. Pois as informações são representadas de forma visual, por meio de números e de imagens, fazendo uso da linguagem verbal e da linguagem não verbal. A seguir, vamos ler alguns gráficos elaborados com base em informações disponíveis no site do Zoológico de São Paulo. Você vai marcar isso tudinho aí que a tia Ivana leu. Tia Ivana, tudo? Sim, tudo. Vamos virar. 69. Espécie do zoológico, tá? Temos as aves, os mamíferos, os répteis, os anfíbios e os invertebrados, tá? No reino animal, tá? As aves, os mamíferos, os répteis e os anfíbios são classificados como vertebrados. Isso a gente aprende desde que a gente entra na escola, animais vertebrados e animais invertebrados, correto? Ou seja, tem as vértebras que formam a coluna vertebral. E temos também a classe dos invertebrados, como os insetos, os crustáceos e os moluscos. Eles não têm coluna vertebral. Então, o animal que tem coluna vertebral, ele é o quê? Vertebrado. E o que não tem coluna vertebral, ele é o quê? Invertebrado, ok? Nenhuma dúvida até aí. Voltamos para o gráfico. As aves, os mamíferos, os répteis, os anfíbios e os invertebrados. Aí a tia Ivana vai perguntar e a gente vai fazer agora. Qual é o título desse gráfico? Qual é o título do gráfico? Aí você vai colocar a resposta toda. O título do gráfico é Espécies do Zoo. Tem que ser resposta completa? Sim, tem que ser resposta completa sempre. E o pontinho no final, que a gente não pode esquecer. O que a linha horizontal do gráfico informa? Horizontal é o quê? A linha horizontal informa o quê? As classes de animais que formam a população do zoológico. Então, vocês vão escrever a linha horizontal, que já está escrito na pergunta, é só copiar, informa as classes que formam a população do zoológico. Vou repetir. A linha horizontal informa as classes de animais que formam a população do zoológico. O que os números da linha vertical apresentada no gráfico informam? Os números da linha vertical informam a quantidade de espécies do zoológico. Repetindo, os números da linha vertical informam a quantidade de espécies no zoológico. Qual é a quantidade aproximada de espécies do Zoológico de São Paulo? Escreva por extenso. Bom, ele tem um total de quanto? O Zoológico de São Paulo tem um total de 282 espécies. 282 espécies. Sim, senhor. Você vai ter que escrever por extenso, com palavras. O Zoológico de São Paulo tem um total de 282 espécies. 200 com Z, espécies com agudo no segundo E. Ponto. Sabe que qualquer dúvida vocês podem me chamar no zap, né, no grupo, que a tia Ivana vai esclarecer até mesmo as palavras que vocês têm dúvida na hora de escrever, tá? É porque aqui eu não posso ultrapassar 20 minutos, tá, gente? Ao fazer a comparação entre as barras de diferentes alturas,
podemos concluir que a classe das aves é a que apresenta a maior quantidade de espécies? É verdade ou não é? Olha lá no gráfico. Vamos olhar no gráfico. A classe das aves é a que apresenta a maior quantidade de espécies? Sim. Você vai marcar um X aí. A quantidade de espécies de mamíferos e de répteis são a mesma? Mamíferos e répteis são a mesma? Não. Então você não vai marcar. A quantidade de espécies da classe dos anfíbios é maior do que a de invertebrados? Anfíbios é maior do que a de invertebrados? Sim. Então você vai marcar um X aí. A menor quantidade de espécies é a de invertebrados. A menor. Sim, você vai marcar X porque é verdade. A quantidade de espécies de mamíferos é maior do que a de répteis. Mamíferos é maior do que a de répteis. A quantidade de espécies de mamíferos é maior do que a de répteis. Sim, é verdade. É verdade. A quantidade, a gente olhando assim, fica parecendo, caramba, não, sim. Pode observar bem que tá? Marca um xizinho. A quantidade de espécies de répteis é a segunda maior do zoológico. Répteis é a segunda maior? Não. Então você não vai marcar X. Aí você vai corrigir tudinho bonitinho, tá? E vamos para a página 70. Leia o gráfico a seguir, tá? Nós temos aí, qual é o título? Espécie em extinção. Temos os invertebrados, os anfíbios, os répteis, os mamíferos e as aves. O que esse gráfico compara? O que ele está comparando? O que você acha? Ele compara o quê? A quantidade de espécies que estão em extinção, tá? Como que a gente chegou a essa conclusão? Basta olhar o gráfico. Óbvio. Jogo rápido. Aí a tia Ivana vai deixar vocês fazerem em casa, tá? Essa página, o jogo rápido, você vai escrever casa, data de hoje, que são 27/4/2020, tá? É só você olhar no gráfico e responder as perguntas. Não tem erro, tá? Todas as perguntinhas têm a ver com o gráfico. Vira 71. Aí a gente tem um outro gráfico, que é a população de animais do zoológico. Temos um gráfico agora de uma maneira diferente, tá? Meu cabelo está caindo pra caramba. E aí tem uma pergunta embaixo. A que conclusão se pode chegar sobre as aves com base na interpretação desse gráfico? Vamos olhar o gráfico. Nós temos aí a parte roxinha, tá? Isso é roxo, não é, gente? É roxo. Nós temos o quê? As aves, 54%. Aí vamos de baixo para cima. Aí tem o marrom, que são os mamíferos, 16%. O azulzinho, 20%, são os répteis. O verde, 10%, são os anfíbios. E ali tem 0% são invertebrados. Então a gente aí. A que conclusão você pode chegar sobre as aves com base na interpretação desse gráfico? Não é para responder, é para responder para a tia, tá? A que conclusão que a gente chega olhando esse gráfico aí? Bateu o olho, que conclusão você chega? Que as aves, né, elas representam praticamente a metade da população do zoológico. Observa aí, 54% é mais até um pouco da metade, né? Por que a gente consegue chegar a essa conclusão, gente? Porque a gente está identificando o gráfico. Então fica muito mais fácil. Igual ou diferente? Todos os gráficos que foram apresentados são iguais? Não, eles não são iguais, tá? Para isso, a gente precisa conhecer, é fundamental a gente ler os gráficos, tá? Porque cada um tem uma informação. Cada gráfico, ela tem um tipo de informação. Esse aí foi a população, esse aqui a gente viu os animais em extinção,
Lá na 69 a gente tem espécies que tem no zoológico e na 68 o tempo de vida. Então cada gráfico, os gráficos não são iguais. Cada um, tá? Traz uma informação diferente. Ficou curioso? Aí vem as informações referentes aos animais que você analisou nos gráficos do início desta unidade foram retiradas do site Zoológico de São Paulo. Nesse site, você também pode se informar sobre visitas ao zoológico, conhecer outros animais, ler notícias, ficar por dentro de tudo que está acontecendo nos bastidores do zoológico e muito mais. Quem aí já foi no zoológico? Eu acho que quase todo mundo já foi ao zoológico, né? Os elementos que compõem um gráfico são, primeiro, título, frase curta e chamativa relacionada ao conteúdo do gráfico. Você não vai colocar um título que não tenha nada a ver, não pode. Dados numéricos, organizados de acordo com o tipo de gráfico. Fonte é o responsável, ou o site, ou a revista, ou o livro, ou a pessoa, de acordo com as informações. Isso aí vocês vão marcar. Fácil, né? Isso aí não tem nem o que a dúvida. E para casa também, esse volte aos gráficos. Você vai escrever casa, data de hoje. Exercícios fáceis, né, gente? Agora, o momento da gramática, não, porque o momento da gramática a gente só vai poder fazer na quarta-feira, que é o dia de gramática. Aí tem dever para corrigir, tá, da apostila. E eu acho que também tem dever, tem de ortografia, né? Tem dever para corrigir na quarta-feira da apostila e temos que entrar em locução adverbial, tá? Então, por hoje, na aula de interpretação, que é hoje, segunda-feira, a gente encerra. E a gente volta daqui um pouquinho mais com a aula de matemática, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta, até mesmo, gente, de uma palavra que vocês estão em dúvida na hora de escrever, vocês devem ir pro grupo e perguntar para a tia Ivana, que a tia Ivana está aqui para isso, tá bom? Um beijo e até daqui a pouquinho.